Depois da divulgação de novos indicadores sobre a economia americana, inflação, mercado de trabalho, atividade, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou um alerta. Um alerta de que a economia norte-americana, a maior do planeta, está perdendo fôlego. Priscila Yazbek, correspondente da CNN em Nova York, traz mais detalhes sobre este esfriamento. O Fundo Monetário Internacional disse que o Banco Central Americano, o Fed, tem espaço para reduzir juros, mas deve se movimentar com cautela. Isso foi dito pela porta-voz do FMI, a Julie Kozak, durante um briefing regular realizado pela organização. Ela disse que a sensação geral é de que dados de riscos negativos para o emprego abrem espaço para que o Fed comece a reduzir as taxas. Ela também falou que o Fed deve proceder com cautela, de maneira dependente dos dados nos próximos meses. Ela também falou que o que se viu nos últimos anos e meses é que a economia americana se mostrou muito resiliente, mas que agora aparecem alguns sinais de tensão. Ela falou que a demanda doméstica está arrefecendo nos Estados Unidos e que o mercado de trabalho está desacelerando. Ela também falou que a inflação americana estava a caminho de atingir a meta de 2%, mas há alguns riscos que podem pressionar os dados de inflação e falou que esses riscos são, sobretudo, os resultados da política tarifária de Donald Trump. Ela falou que muitas empresas anteciparam as suas importações justamente para tentar se blindar contra o efeito dos custos maiores das tarifas, mas agora, com as tarifas em pleno vigor, os riscos de inflação, de pressão sobre a inflação, são maiores. Ela também falou que, como resultado desses fatores combinados, o Fed vê espaço para redução de juros, mas disse que o Banco Central americano deve proceder com cautela. Ela também falou sobre os dados de emprego que foram revisados na terça-feira de uma forma um pouco mais robusta do que a média histórica, lembrando que os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas mostraram que os Estados Unidos teriam criado 911 mil empregos a menos do que o previsto anteriormente nos 12 meses encerrados em março. Isso significa que houve uma revisão de 76 mil empregos a menos a cada mês do ano até março, e ela evitou falar sobre credibilidade do Departamento de Estatísticas dos Estados Unidos e disse apenas que confia muito nos dados que são analisados pelo Fundo Monetário Internacional. Lembrando que a diretora do Departamento de Estatística, Erika Mintarfer, foi demitida por Donald Trump alguns meses depois que ele ficou incomodado com a divulgação de alguns dados, e o inspetor-geral do Departamento de Trabalho disse na quarta-feira que uma revisão sobre os desafios do Departamento de Estatísticas aqui dos Estados Unidos, que divulga esses dados de emprego, está em curso. Esses comentários do FMI vieram depois da divulgação dos dados de inflação do CPI de agosto, que mostraram que os preços subiram 2,9% no ano até agosto, uma alta de 0,4% em relação ao mês anterior, e que o core da inflação, que elimina os preços mais voláteis, subiu 3,1%, dentro das expectativas majoritárias do mercado. Depois disso, economistas disseram que, apesar de alguns aumentos mais acentuados nos bens, serviços, preços de moradia, eles não viram nada que trouxesse uma grande preocupação para o Banco Central americano sobre a decisão de política monetária da semana que vem, e disseram que esses dados de inflação eles cimentam o cenário para previsão de um corte de juros que já estava sendo esperada de 25 pontos base, ou seja, de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, que está entre 4,25% e 4,5% ao ano, mas traz mais cautela. Esses dados trazem mais cautelas sobre os próximos movimentos do Fed e diminuem as chances de um corte mais acentuado de 0,5 ponto percentual.